Vamos seguindo, trazendo Canal Saúde. Canal Saúde de hoje. Estamos ao telefone com o Dr. Pedro Gabriel, psicanalista e psicólogo infantil, conversando com a gente. Doutor Pedro, muito boa tarde, prazer ouvi-lo. Jota Batista falando, tudo bem? Muito boa tarde, Jota. Muito boa tarde a você, aos seus ouvintes, a toda a cidade, nesse dia chuvoso. Isso. Prazer estar aqui. Aproveitando, doutor Pedro, antes de falar do tema em si, dificuldade de locomoção por conta da chuva, até chegar ao ponto aí do trabalho, fale um pouco aí, até para ajudar o nosso ouvinte também a se locomover. Jota, eu não tenho muitas informações, porque o meu trabalho é um pouco solitário, né? Tá. Eu fico no consultório, passo o dia aqui e não tenho muitas informações. Eu não circulo pela cidade, né? Tá. Então fica de onde o senhor saiu, fica próximo aí do próprio local do trabalho, não é isso? Okay. Isso. Mas muitas queixas de dificuldades de locomoção, né, pela cidade. Ok, vamos falar então sobre o tema de hoje, não é? Quais são os malefícios do excesso de atividades para a garotada, para a criançada? Quando a pessoa diz assim, minha criança é muito paradinha, ela deve estar doente. Opa, quando ela está no processo, né, eletrizada, mas fazendo 1001 atividades, isso também pode ser prejudicial, doutor Pedro? Jota, a infância, ela é um processo de construção. Tudo aquilo que alguém pode vir a ser no futuro é semeado, preparado, né, como uma sementinha que é lançada na terra durante a infância. De modo que a criança ela precisa, Jota, de um tempo de elaboração para assimilar esse grande mundo que lhe chega como uma novidade, né? Tem um poema do Manuel Bandeira, onde ele descreve a infância dele, e ele diz que o mundo era uma porção de coisas que ele não entendia muito bem. Então imagine, se o mundo, para nós que somos adultos, às vezes parece caótico, confuso, difícil de ser assimilado, imagine para uma criança que não tem essas ferramentas todas. E aí imagine a criança que tem que fazer judô, xadrez, karatê, natação, inglês, mandarim, enfim, piano, basquete, toda uma série de atividades que muitas vezes agrada muito mais aos pais, aos adultos, ou uma certa expectativa que se tem de infância hoje, do que propriamente ao seu desejo. Então, o que é que pode acontecer? Além da criança não aproveitar essas informações que lhe são oferecidas, porque ela fica saturada de coisas, ela não tem esse tempo de processamento para metabolizar, para assimilar tudo isso que chega, ela ainda perde um tempo precioso que ela deveria estar produzindo-se a si própria, né? Na solidão, no silêncio, ou na brincadeira, no jogo. Então é um excesso que tende a prejudicar no futuro, sabe? É um excesso de atividades físicas, mas que também interfere na psique da criança. É isso, doutor Pedro? Exato, Jota. A principal atividade de uma criança é brincar, entende? Essa deve ser a principal atividade da criança. Não que ela não possa e não deva, e deve ter responsabilidades em casa, auxiliando às vezes os pais, e, enfim, compromissos que têm que ser cumpridos, isso aí é uma outra questão. Mas o maior tempo da criança, ela deve ser dedicada à elaboração desse mundo que ela está aprendendo a construir e aprendendo a se situar. O que a gente percebe hoje, às vezes, até assim, observando a vida cotidiana, são queixas que às vezes chegam até nos consultórios, é que a criança ela mal tem tempo para dormir. Entendi. Às vezes até para encontrar tempo para fazer um tratamento qualquer, seja do dentista, seja do psicólogo, seja, enfim, ir ao médico, né? As crianças também precisam de cuidados médicos, apesar de serem jovens e saudáveis quase sempre. Mas até para encontrar tempo para isso, a criança ela não dispõe de tanta atividade que ela tem. Ela está soberbada de atividades que podem produzir, tanto a curto quanto a longo prazo, efeitos muito nocivos. Entendi. Então, por exemplo, de manhã, olha, você acorde cedo para ir com o painho, que eu vou deixar você logo no colégio. Quando largar do colégio, tem o balé, tem a piscina, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Olha, de noite estudar as tarefas. Opa, aí fica uma carga, é como se estivesse tratando a criança, guardada as devidas proporções, como um adulto em miniatura, é isso?
Exato, que é uma visão, inclusive, medieval, né? Na compreensão que se tinha da criança. Na Idade Média, a criança ela era um quase adulto, um adulto pequenininho, um adulto miniatura. Quando, na verdade, hoje, principalmente após os estudos e as contribuições de Sigmund Freud, a gente sabe que uma criança ela possui um funcionamento próprio, um funcionamento específico. Ela tem um funcionamento distinto daquele que vai ser no futuro. Claro, do ponto de vista estrutural, ela partilha de fenômenos que estão presentes também na fase adulta. Mas a criança ela precisa de certos cuidados, de certa preservação. Há uma nuance no trato com a criança que a gente necessariamente não teria com o adulto. Então, assim, ela não é um adulto em miniatura, ela é um indivíduo à parte, com processos próprios que têm que ser ouvidos, têm que ser escutados. Eu vou lhe contar uma história muito curiosa, Jota. A palavra infância, ela é uma palavra muito interessante. Ela vem do latim. É um verbo latino, que é o fare, que é falar, aonde o fantes, em latim, é aquele que fala. Então, infantes é aquele que não fala. Então, veja que interessante. Foi dada à criança, né, esse ser que está em desenvolvimento, o nome de infante, ou seja, aquele que ainda não fala. Então, a criança, essa é a grande diferença em relação ao adulto, é aquela que tem que ser ouvida. E muitas vezes a criança ela fala não com as palavras, mas fala com o seu sofrimento. Ela fala adoecendo, ela fala se entristecendo, ela fala se tornando às vezes hiperativa ou quieta demais, como você iniciou essa conversa. Então cabe aos pais, cabe aos diretores de escola, cabe aos professores, cabe aos analistas, cabe a quem está perto da criança ouvir esse infante, esse ser que ainda não sabe falar e escutar isso que a criança às vezes grita com o seu sofrimento. Entendi. Agora, até aproveitando, eu digo isso porque eu lido com o público aqui e várias interatividades no nosso programa, a gente tem ouvintes que dizem, mas também a criança não só pode brincar não, fica com a mente ociosa, e nesse mundo que nós estamos vivenciando, ficar com a mente ociosa é complicado, tem que despertar nela justamente esses interesses, as obrigações, como então contrapor esse argumento do nosso ouvinte, ou de vários ouvintes? Jota, é uma pergunta muito interessante, viu? Muito obrigado por ter tocado nesse assunto, porque traz a chance de a gente refletir um pouco mais sobre esse ponto com os pais que eventualmente nos ouvem. Tudo é uma questão de equilíbrio, Jota. Eu acho que essas pessoas que afirmam isso estão certas num certo sentido, né? De que a criança, de fato, ela precisa também ter algumas responsabilidades, estabelecer uma rotina de horário de acordar, horário de dormir. A criança, sobretudo, precisa saber, ela precisa ter na sua educação um ponto de impossibilidade. Toda criança ela tem que ter algo que lhe é proibido, alguma coisa que lhe sirva como limite, entende? Então ela quer usar o celular, usa, mas não precisa usar o dia todo. Ela quer comer chocolate, ela quer comer McDonald's, ela pode comer, mas não precisa comer todo dia, o dia inteiro, entende? Então o ponto fundamental aí nessa questão que você traz, que é muito interessante, é o equilíbrio, é o balanço. A criança ela possui um ponto de impossibilidade, um ponto de obscuridade, um ponto a partir do qual ela não pode atravessar, e isso é muito bem definido, e a partir daí se baliza um equilíbrio. Claro que uma criança ela não vai somente brincar o dia inteiro, ela precisa estudar, ela precisa aprender, ela precisa desenvolver as suas competências. A gente está vendo aí, mundo afora, muitas startups, muitas empresas milionárias, bilionárias às vezes, produzidas por crianças que tiveram boas ideias e tiveram um contexto educacional favorável para executar essas boas ideias e transformar um sonho em fortuna. Isso é feito na infância, entende? Então, assim, isso é possível para uma criança. Muitos enxadristas, muitos músicos desenvolveram as suas atividades durante a infância e não teriam feito, concordando aí em parte com essas pessoas que falam isso, não teriam feito isso se não tivesse aprendido piano, violão. Mas entenda, a criança ela não precisa aprender tudo de uma vez. Faz parte da sensibilidade dos pais ou daqueles que cuidam, detectar qual é o dom daquela criança. Se aquela criança ela tem mais talento para música, para pintura, para escrita, para os esportes, e fornecer à criança a chance dela se desenvolver naquilo que ela pode, naquilo que ela quer. Então, de fato, a criança ela precisa ser também desafiada, ela precisa ter um compromisso com alguma atividade, ela não pode iniciar e interromper atividades assim ao seu bel prazer. Uma criança ela não tem que decidir tudo sobre a sua vida. Para isso tem os adultos, entende? Os adultos têm que decidir as coisas pelas crianças e ela não pode ficar entregue a si própria, aos seus próprios desígnios. Ela não está pronta para isso. É muita crueldade a gente pegar esse mundo inteiro e colocar nas costas de uma criança e dizer escolha.
que é que você quer fazer, o que é que você quer ser. Ela não é capaz disso, entende? Uhum. Então, tudo, Jota, é uma questão de equilíbrio, entende? Assim, achar o meio termo entre as experiências que devem existir e que são necessárias para que a criança se desenvolva. Dentre elas, a educação, a escola ou homeschooling, o que se prefira, um esporte, enfim, alguma atividade intelectual, artística, mas que essa criança tenha tempo de ficar parada, se quiser, de brincar, se quiser, de pensar, se quiser, entende? Nunca foi tão difícil, Jota, eu digo isso até para confortar um pouco os pais que nos ouvem, nunca foi tão difícil criar uma criança como nesse tempo que a gente vive. Uhum. Porque a gente tem internet, a gente tem, enfim, pouco acesso às crianças, porque os pais hoje precisam trabalhar bastante. Às vezes a criança ela convive mais com o professor, mais horas do dia com o professor, do que com o próprio pai, a própria mãe, ou aquela pessoa que cuida, mesmo que não seja pai e mãe, mas que funciona como tal. Então é muito difícil você cultivar com a criança esse vínculo, esse laço de afeto, que vai fazer com que as suas determinações, desígnios, orientações soem para a criança como uma luz na escuridão, e não como um castigo, e não como uma prisão. A voz do pai, a voz da mãe, a voz da avó, a voz do tio, a voz do cuidador, de quem quer que ame e cuida dessa criança, ela tem que ser para uma criança um guia, uma luz na escuridão, e não uma mão de ferro, entende? Entendi, sim. Agora, a questão é muito tênue, né? O Isso. limite, isso também vai depender da própria formação que esse pai, que essa mãe, que esse responsável teve com relação à sua infância, não é? Ah, meu pai me criou assim, eu quero que meu filho seja diferente, porque meu pai era de uma geração antiga, era outro mundo, eu quero... Aí é onde está cada um descobrir o que compete e não uma receita de bolo pronta. É um pouco por aí. Exatamente, Jota. Muito bem dito, muito bem dito. Uhum. Essa é parte da dificuldade de se educar uma criança, né? Hoje em dia, em todos os tempos. E assim, aqueles que cuidam, aqueles que amam, a gente fala pai e mãe, não é sempre pai e mãe, mas é a maioria. Responsáveis. Entender que ele pensa sempre para aquela criança o melhor que ela consegue idealizar. Uhum. Mas aquela criança que nasce, ela não é uma cópia passada a limpo do pai, da mãe, ou de quem cria, ou de quem cuida. Ela é um ser humano à parte, que possui uma história própria. Então, até um certo momento, até um certo ponto, ela vai precisar, sim, ser orientada, guiada, determinada pelos pais. Uma criança ela não pode comer o que quer, dormir a hora que quer, acordar a hora que quer, porque uma criança entregue a si própria é uma criança que está em ruína. Ela vai destruir a si própria em poucos dias, se não tiver alguém que já passou por esse processo de infância, chegou do outro lado e pode, do lado de lá, estender uma corda para ajudar ela a atravessar. Então, se não tiver essa pessoa, a criança ela não vai poder prosseguir. Entendi. Mas é preciso que se chegue nesse equilíbrio. Então, assim, uma coisa são as orientações que no passado foram boas para aqueles adultos. Uma outra coisa é esse novo, grande e enigmático mundo que a criança nasceu. Essa criança, ela nasce hoje, ela vive hoje numa época de torção, de transformação. O mundo que essa criança vai viver, que a criança de hoje vai viver a sua vida adulta, é completamente diferente do mundo que hoje a gente já vive, ou do mundo que no passado os nossos pais viveram. Entendi. Então é preciso também essa abertura, essa grandeza de entender que a criança ela é como uma espécie de flecha lançada ao infinito, ao futuro. Ela não nasceu para o passado e tampouco para o presente, ela nasce para o futuro. E aqueles que amam, aqueles que cuidam, tem que ser esse arco tenso que lança a flecha lá para frente, e não que a aprisiona no modelo dele de mundo que às vezes já passou, entendeu? Então tudo é um grande equilíbrio realmente. O doutor Pedro, por conta do tempo, enfim, mas um excesso, não é, demasiado na atividade de uma criança, ela pode ter futuramente o quê? Que tipo de dificuldade? Veja, em qualquer âmbito da natureza, né, as experiências elas acontecem somente dentro de um certo equilíbrio. Até numa reação química, se você coloca muito solvente, o soluto ele fica saturado e ali não há mais solução, entendeu? Se você coloca, por exemplo, muito açúcar, muito sal, muito tempero em uma comida, ela vai estragar, e aí chega uma hora que nem faz mais efeito. Então, mesmo com a criança, eu uso esse exemplo para que ele seja assimilável para a maior quantidade de pessoas.
Então, às vezes, de nada adianta, né, uma criança ela se submeter a tantas atividades, Jota, e no futuro ela além de não conseguir ter extraído dessas experiências o que elas têm de melhor para oferecer, ou seja, ela não vai aprender o inglês, ela não vai aprender o mandarim, ela não vai aprender esses 3, 4, 5 esportes que são oferecidos, porque ela dentro dela ela está fugindo disso. Entendi. O corpo está lá, mas a cabeça está longe. Então foi dinheiro desperdiçado, porque essa atividade não foi aproveitada, foi sofrimento impresso no coração da criança, e muitas vezes no futuro a criança ela pode ser levada a produzir um padrão de comportamento onde ela não consiga concluir as coisas que inicia. Entendi. Porque já vem assim desde o passado. E até criar uma antipatia a essa pessoa responsável que está forçando ela a fazer isso, né? Sim, causar um ruído, um estranhamento na comunicação. Mamãe obrigava a fazer isso, papai obrigava a fazer isso, eu vou fazer justamente o contrário. Isso tem um efeito, na verdade, contrário, né? Como você coloca. Mas é possível também, Jota, que a criança, submetida a essas coisas, ela entre, isso como possibilidade, tá? Eu não estou dizendo que toda criança que é ocupada, ela é deprimida, não é isso. Mas é possível que a criança desenvolva um quadro de depressão. Na criança, a depressão, ela não se assemelha à depressão do adulto. No adulto, a depressão ela aparece no quadro de retraimento. A gente sabe que o adulto é deprimido quando ele está quietinho no canto, trancado dentro de um quarto, quando ele tem dificuldade para se alimentar, para ir trabalhar, isso pensando no quadro grave, né? Há outros quadros mais leves que também são caracterizados como depressão, mas pensando no extremo. Na criança é o contrário, a criança ela expressa sua depressão, Jota, com hiperatividade, com supermovimentação. Então a criança que às vezes ela está sem conseguir dormir, gritando, quebrando coisas dentro de casa, mordendo a irmã, arrumando briga na escola, quebrando objetos seus e dos outros, muitas vezes essa criança está deprimida e ninguém notou, entendeu? Então a criança é uma infante, ou seja, aquela que não fala, mas fala com o seu sintoma e cabe a quem está perto exercer o seu amor escutando essa criança, entendeu? Então, se a gente puder deixar uma mensagem para os pais, a gente pode deixar essa mensagem. A criança, ela com a sua brincadeira, ela produz, isso quem dizia era o Freud, ela produz poesia. O poeta é aquele que com as palavras ele conserta o mundo. Ele torce as palavras e por meio de um verso, de uma história que ele conta, ele traça ali o mundo perfeito. Então, quando a criança ela sobe em cima de um cabo de vassoura e diz que ali é o seu cavalo alazão, ela faz poesia no sentido de que ela também conserta o mundo. Ela produz ali um animal onde não existia. Ela produz uma realidade que ela queria viver na realidade, não pode, vive na fantasia. Então, isso é poesia. O que a criança deve viver nesse período é essa experiência de poesia. Essa experiência de produzir fantasia de mundo, de brincar, de desenvolver ali o que de melhor ela vai ter para oferecer no futuro. Okay. Os grandes poetas, os grandes artistas, Tom Jobim, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, na sua infância, começaram a ser escritores e músicos. Então que nós não evitemos, nós não tolhamos os músicos, poetas, artistas do futuro, entupindo as suas infâncias com atividades que serão, às vezes, improdutivas. Ok. Doutor Pedro Gabriel, o senhor falou aí de preocupação do evento, são palestras, tem uma acontecendo, é isso? E aproveitando, deixe o seu contato nas redes sociais ou telefone. Sim. Claro, com muito prazer. O meu telefone, meu celular para contato é o 99442434, repetindo, 99442434, e na internet eu posso ser encontrado pelo Instagram no endereço Psicanálise Recife. Então, terei muito prazer de conversar com pais, com mães, com professores, com pessoas que precisam de orientação sobre esses e quaisquer outros temas. Ok. Muito obrigado pela sua colaboração e, apesar de tudo, um bom dia, viu? Bom dia, foi um prazer. Idem. Dr. Pedro Gabriel, ele é psicanalista e psicólogo infantil, conversando com a gente, participando aqui do nosso Canal Saúde de hoje. Canal Saúde.